Aleluia! Existe uma história na palavra de Deus de uma mulher que em um determinado momento da vida dela, a vida dela mudou para sempre. Sabe, eu acredito muito nisso, que chega um determinado momento que há um destravar de Deus tão forte que a nossa vida nunca mais será a mesma. Se você ainda não viveu isso, eu tenho uma boa notícia para você. Isso vai acontecer na tua vida. Isso vai acontecer. Presta atenção nessa história, Lucas 13, a partir do 10, diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora. Quantos gostam dessa palavra? Na mesma hora. E passou a glorificar a Deus. Eu quero que você entre comigo nessa história e para pensar como foi 18 anos da vida dessa mulher, porque a Bíblia fala que 18 anos ela andou encurvada e não era algo natural, não era apenas uma enfermidade natural. A palavra fala que ela tinha um espírito de enfermidade, era um problema espiritual. E por causa desse problema espiritual, ela sofria de maneira natural, ela andava encurvada. E sabe, eu fiquei pensando, eu não sei qual é a sua altura, eu vou te falar a minha agora, eu tenho 1,79 m. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho para mim que se eu fosse uma pessoa que andasse encurvada, você concorda comigo que eu ia perder muito da minha altura? De 30, 40, quem sabe até 50 centímetros, dependendo de quanto eu vou estar encurvado. É ou não é verdade? E eu fiquei pensando nisso, e foi assim que o Espírito Santo soprou essa palavra no meu coração, que eu quero liberar sobre você. Você está preparado para receber essa chave aqui? Assim é quando nós estamos debaixo de uma opressão do inimigo. Assim é quando nós precisamos de uma libertação. Quando nós estamos debaixo de uma opressão, nós na verdade vivemos abaixo da altura que Deus quer que nós venhamos viver. Quando você está debaixo de uma opressão, pega isso que eu estou te falando, que você vai começar a olhar para a tua vida agora, amém? Quando tem alguma coisa na sua vida que está sendo oprimido, que sabe, tem uma opressão ali, você vai perceber que você vai andar abaixo da altura que Deus quer que você viva. Mas a Bíblia fala que Jesus chegou. Vou falar de novo, Jesus chegou. Vou melhorar isso, Jesus chegou na tua vida. E Jesus, Ele olha para aquela mulher e fala: mulher, você está livre. É tão interessante que a palavra fala que durante muitos anos ela tentou se endireitar, mas ela não conseguiu. Mas agora, por causa de uma palavra, eu creio para mim que é essa palavra para você aqui hoje. Uma palavra foi o suficiente. A Bíblia fala que ela se endireitou e ela passou a glorificar a Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus operar grande libertação na sua vida, você vai andar, viver na altura que Ele tem para você. E então você vai começar a acessar coisas que você nunca acessou antes. E você vai começar a glorificar a Deus com a sua vida. Porque você não apenas rouba a glória de Deus quando você deixa de dar glória a Deus, mas você está roubando a glória de Deus quando você está andando abaixo do que Deus tem para você. Deus não quer que você ande abaixo do que Ele tem para você. Por isso Ele está dizendo para você aqui hoje: você está livre para prosperar, você está livre para aquecer, você está livre para avançar. Você vai viver na altura que Deus tem para você.
Talvez você já tenha até se acostumado a viver mais baixo. Deus está falando para você, não se acostume, porque você vai endireitar isso aí. Tem coisa que você tentou endireitar, você tentou você tentou, mas você não conseguia. Pastor, eu já tentei tantas vezes. Não é por força. Você precisa de uma palavra. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus só falou, você está livre. Jesus está falando para você aqui hoje, você é livre. Quantas pessoas, eu vejo que isso tem que entrar com uma revelação, gente. Se não for por uma revelação, você não consegue. Se não mudar aqui, não vai mudar nas atitudes, não vai mudar no comportamento. Tem que mudar aqui. Eu quero que olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale assim, você é livre para crescer. É sobre isso que eu quero pregar hoje. Vocês estão comigo nessa palavra? O que acontece quando a gente ganha altura? Quem vai ganhar altura aqui? Eu estou falando de forma espiritual, amém? O que acontece quando nós ganhamos altura? Eu vou liberar algumas chaves para você que Deus colocou no meu coração. Eu preciso que você pegue essa palavra aqui hoje, saia com essa palavra no teu coração, fala, eu vou viver isso. Pega isso que eu vou te falar. O que acontece quando nós ganhamos altura? Primeira coisa, quando você ganha altura, você começa a participar das coisas de Deus que você não participava antes. Vou falar de novo. Quando você ganha altura, você começa a participar das grandes promessas de Deus que você não estava participando antes. Coisas que você só via acontecer na vida de outra pessoa. Coisas talvez que você só acreditava que poderia acontecer na vida de outra pessoa. Mas quando você ganha altura, quando você se endireita, quando você recebe essa libertação, você passa a participar de grandes promessas de Deus. E eu creio que Deus tem grandes promessas para a sua vida. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente vai nesses grandes parques de diversão, geralmente quando é para ir ali num brinquedo bem radical, você percebe que tem ali um lugar de medir. E dependendo da altura não vai. Aí às vezes a gente vê criança ali, às vezes por centímetros, poucos centímetros, a criança não vai. Já viu isso? E não adianta levantar o pezinho, que às vezes não chega. E você sabe o que é interessante? Que a criança não vai, e às vezes o adulto que está com a criança, que faz parte da família, também vai ter que ficar com a criança. Vocês estão aqui? Posso pregar aqui, gente? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção nisso. Quando nós estamos assim, como aquela mulher, encurvado, quando a gente precisa ganhar altura, muitas vezes a gente é impedido de viver as grandes coisas que Deus faz, as grandes promessas que Deus realiza. E mais, as pessoas que estão conosco também são impedidas. Porque às vezes você não está bem, quem está com você também não vive. É por isso, deixa eu te falar uma coisa, toma muito cuidado com quem você coloca para viver perto de você. Porque às vezes você já estaria pronto para viver, mas dependendo de quem você colocou para estar com você, você não vive. É às vezes o marido que é prejudicado por causa da pessoa, às vezes a esposa é prejudicada, às vezes os filhos, às vezes um amigo. Por quê? Porque você não está preparado. Aí aquela pessoa também não vive. Oi, vocês estão aqui? Isso é muito sério. A gente precisa levar muito a sério isso. Toma cuidado. Ah, pastor, eu estou entrando aqui num negócio, estou entrando aqui numa parceria. Ah, estou entrando aqui numa sociedade. Quem é essa pessoa? Onde você está entrando? Onde você está se colocando? Aí você não vive as grandes promessas que Deus tem. Por quê? Porque você está do lado de criança. Quem está comigo aqui nessa palavra? Porque você quer saber quando você está encurvado, você quer saber quando você precisa ganhar altura, é quando você começa a agir igual criança. Sabe como é que criança? Criança é o seguinte, criança acha que pode viver o que não pode viver. Quem está entendendo essa palavra aqui? A criança é assim, ela acha que pode viver o que ela não pode viver. Nem tudo dá para a criança viver, mas ela acha que ela pode. E aí quando não fala para a criança, não vai fazer isso, o que ela faz? Faz birra. Você não faz birra, amém? Você não é criança. Quantas pessoas fazendo birra com Deus, agindo igual criança. Eu pedi, Deus não fez, não vou mais na igreja, não oro mais. Está falando.
faz birra com pessoa, não falou o que eu queria ouvir, bloqueei. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, olha só o que ele fala, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Agora eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. Deixa eu falar, querido, nós precisamos abandonar as coisas de criança. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você sabe quando você está deixando as coisas de criança? Quando você deixou de ser criança, não é quando você acha que você pode viver qualquer coisa, que você pode viver tudo o que você quer. Você sabe que você não é mais criança quando você entende que nem tudo dá para você viver. Deixar de ser criança, se tornar adulto, não é achar, eu posso viver tudo agora. Não, 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 não. Você cresceu, você ganhou altura, você verdadeiramente é adulto quando você entende, nem tudo é para mim. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que você acha legal na vida de alguém é para você. Nós precisamos viver a nossa história. Posso ouvir um amém? Cada um aqui tem uma história. Entenda qual é a sua história. Entenda qual é o seu propósito. Entenda qual é o seu destino. Busque intimidade em Deus. Entenda o que Deus tem para você. Porque pode ter certeza, à medida que você vai abandonando as coisas de criança, à medida que você vai deixando de ser criança, você começa a participar das grandes promessas que Deus tem para você. Você para de viver apenas coisas de criança e você começa a acessar coisas de gente grande. Deus quer que você viva a promessa de gente grande na tua vida. Quantas pessoas só estão vivendo coisas de criança? Olha para o teu irmão, fala para ele assim: Deus quer que você viva a promessa de gente grande. Quem está entendendo essa palavra aqui? A segunda chave que eu quero deixar para o seu coração, vocês estão comigo? Quando a gente ganha altura, nós começamos a abaixar em coisas que a gente não abaixava antes. É na verdade. É assim, não é? Você vai crescendo, em alguns lugares que você passava, que você não abaixava, agora você tem que abaixar. Você cresceu. Eu lembro que na minha infância, não faz muito tempo isso, por isso que eu lembro bastante. Eu morava numa casa, um sobrado, e tinha uma escada. Em determinado ponto da escada, o teto ficava mais baixo. E eu descia aquela escada correndo, sempre. Até que um belo dia, eu bati a cabeça no teto. Eu tinha crescido, mas eu não percebi. Deu uma cabeçada. Então você sabe que você está crescendo quando você começa a abaixar em coisas que você não abaixava antes. Você cresceu. Por exemplo, numa discussão, você sabe que você cresceu quando, por exemplo, numa discussão você se abaixa. Antes você não abaixava, mas agora você cresceu. Na discussão você cede. Porque na discussão você cede, porque você não quer ganhar a discussão, você quer ganhar a pessoa. Porque às vezes você ganha a discussão, mas perde alguém. Você quer saber quando você cresceu? É quando, por exemplo, diante de uma ofensa, alguém te ataca, alguém te faz algo ruim, você não se vinga, você age diferente, você se abaixa, você perdoa. Você não paga o mal com o mal, você paga o bem, você paga o mal com o bem. Porque quando você paga o mal com o mal, você vence a pessoa. Mas quando você paga o mal com o bem, você vence o mal. O que adianta se você venceu a pessoa, mas você não venceu o mal? Então isso é crescer. Você sabe que você está crescendo quando você fala para o teu irmãozinho e fala assim: tem que abaixar. Gente grande abaixa. Quando, por exemplo, você tem que tomar uma decisão, você sabe que é grande, você sabe que você cresceu, porque você abaixa. Você não vai fazendo tudo da tua cabeça, você pede orientação, você busca conselho. Pastor, eu achava que era diferente, que agora eu cresci, agora eu ganhei altura, agora eu não preciso mais passar por isso. Quantas pessoas falam isso? Agora eu não preciso mais passar por isso. Ei, querido, é por isso que muitas vezes tantas e tantas pessoas estão dando várias cabeçadas na vida. Gente grande se abaixa, mas deixa eu te dar uma boa notícia: não precisa ter medo de se abaixar, porque quando você se abaixa,
Deus te exalta. A palavra fala em Filipenses 2:5 o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, sendo semelhante a homens, se humilhou, indo em obediência até a morte, e a morte de cruz. Você concorda comigo que ele se abaixou? Você concorda comigo que ele se abaixou? Mas a palavra fala que Deus soberanamente exaltou o nome dele e deu um nome para ele acima de todos os nomes, para que todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra se curve diante do poderoso nome do Senhor Jesus. Quando você se abaixa, Deus te exalta, e quando Deus te exalta, você passa a ser temido no inferno, respeitado na terra e reconhecido no céu. Quando você está vivendo a exaltação de Deus, você é temido no inferno, respeitado na terra e reconhecido no céu. Quantos querem ser exaltados pelo Senhor aqui? O Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Existem muitas coisas na sua vida que você chegou assim determinado: não vou me abaixar, não vou. Deus está falando para você: se você é grande, você se abaixa e eu te dou a vitória. Eu te dou a vitória. A gente está acostumado com aquela frase, né? Eu vou dar a volta por cima. Cuidado, que isso é orgulho. Você precisa aprender a dar a volta por baixo. Isso é humildade. Toda humilhação antecede a exaltação. Quem está comigo nessa palavra aqui? Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele se abaixou. Ele é Deus. Ele se humilhou vindo como um homem. Deus o exaltou soberanamente. Está chegando o seu tempo de exaltação. Aprenda a se abaixar. Quem pegou essa palavra aqui, irmãos? Mas eu tenho mais uma chave para o seu coração. Quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Quantos vão ganhar altura aqui nesse ano? Aleluia. Olha essa chave. Quando nós vamos ganhando altura, nós começamos a acessar ou alcançar as coisas do alto que antes nós não alcançávamos. Você sabe que você está ganhando altura, que você começa a alcançar as coisas do alto que você não alcançava antes. Lá em casa, pelo menos é assim. Minha esposa não está aqui, que ela está dando aula hoje na Kids. Mas geralmente quando ela quer pegar alguma coisa no alto, ela fala para mim: Lud, hoje eu posso brincar, ela não está aqui. Vocês não contam para ela, tá, gente? Você pega para mim, aí eu pego para ela, porque eu sou mais alto que ela. Amém, gente? Eu pego para ela. Mas eu preciso te falar algo aqui. No mundo espiritual não é assim. Pega essa revelação que eu vou te dar aqui. No mundo espiritual não é assim. Quando nós oramos no poderoso nome de Jesus, todos ficam na mesma altura. No mundo espiritual não tem 1,80m, 1,70m, 1,60m. Não é assim não, irmão. Tem gente que acha que aquele ali tem um Espírito Santo, aquele ali tem um Espírito Santo Júnior. Não é assim, irmão. Tem gente que acha que é assim. Eu acho que aquela pessoa tem mais o Espírito Santo que eu. O meu é o Júnior. Deixa eu te falar uma coisa. No mundo espiritual, quando você ora no nome de Jesus, você fica na mesma altura do que o outro irmão, do que todos. Nós ficamos iguais. E pelo poder da oração, nós alcançamos as coisas do alto. Marcos 11:24, Jesus diz: por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crede que recebeste, será vosso. Tudo que pedides em oração, crede que recebeste, será vosso. Pastor, eu oro, as coisas não acontecem. Eu tenho orado, as coisas não acontecem. É porque você esqueceu do versículo anterior. O versículo anterior, Marcos 11:23 fala: se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será. Pega o que eu vou te falar aqui, porque é uma dupla, amém, irmãos? Não adianta você orar com fé diante de Deus e trair a sua oração falando com incredulidade diante do seu problema.
Você vai diante de Deus, você fala com fé: eu creio que meu marido vai mudar, eu creio que minha esposa vai mudar, eu creio que minha vida financeira vai mudar. Aí quando você está lá diante do seu problema, não muda. Está terrível isso. Você clama diante de Deus e murmura diante da terra. Você está sabotando o teu milagre. Você está traindo. Irmãos, eu quero que isso precise entrar hoje no teu coração, na tua mente. Vocês estão comigo aqui? Sabe por quê? Muitas vezes você não viveu milagres porque você sabotou. O diabo, ele ajudou nisso. Você sabotou o seu milagre. Você clama aqui, por exemplo, daqui a pouco a gente vai clamar, amém? Quem está preparado para orar aqui? Aí você sai daqui segunda-feira, você fala completamente ao contrário, diante da sua vida, diante dos seus problemas, do que você orou. Mas hoje Deus está te dando uma chave poderosa. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Você vai clamar em fé diante do seu problema. Você vai falar em fé e você vai começar a acessar as bênçãos que Deus tem para você. Quais são elas? O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Não faltou nenhuma bênção, todas as bênçãos estão disponíveis para você. Você não vai mais sabotar o teu milagre. Aqui às vezes você clama pela sua empresa, você clama pela sua família, você clama pelo seu ministério. E aí chega na segunda-feira, diante do problema, você reclama. Chega. Eu estou te dando uma chave aqui hoje para você viver milagres. Você vai viver milagres. Hoje o seu milagre vai chegar. Você vai viver milagres essa semana. Quem pode segurar essa palavra com fé? Você vai viver milagres essa semana em nome de Jesus. Você serve um Deus de milagre. O seu milagre vai chegar essa semana. Você não vai mais sabotar. Você vai sair daqui hoje. Por pior que seja o seu problema, por pior que seja a circunstância, Jesus disse: alguém disser a este monte: erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer se fará, se diz: assim será. Chega. Deus está falando aqui hoje. Você está livre. Se endireita. Viva o seu milagre. Você pode levantar as suas mãos em nome de Jesus.